Então a CSN Mineração, a Semin3, acabou de divulgar que vai distribuir dividendos extremamente altos. Dividendos absurdos. Agora, vale a pena investir nessa empresa? As ações da CSN Mineração estão baratas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você é clubista, você sabe que o vídeo vai ser bom, já deixa o dedo no like e comenta aqui. Você é acionista de Semin? Vai pingar dividendos aí? Deixe teu comentário. Bom, antes de qualquer coisa, o que é a CSN Mineração? Essa empresa ela é a segunda maior exportadora de ferro brasileiro e, segundo o seu próprio site, a CSN Mineração está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico e congrega duas minas, a Anamisa e a Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da região produtora. A CSN Mineração ela é um spin-off da CSN e ela surgiu num IPO feito no ano de 2001. Antes desse IPO, a CSN tinha praticamente 90% do capital da CSN Mineração e um consórcio asiático detinha o restante das suas ações. Mas aí teve o IPO, teve a venda de parte da unidade de mineração da CSN e esse IPO foi feito com o objetivo de angariar recursos com o objetivo de reduzir o nível de endividamento da CSN. E como a gente bem sabe, quanto menor o endividamento, mais a empresa tem capacidade de distribuir dividendos para os seus acionistas. Bom, na abertura de capital, além da CSN, esses seus dois sócios asiáticos também foram vendedores, tá? Então, além da CSN, a POSCO e a Japão Brasil Minério de Ferro Participações venderam suas ações. E hoje, na Bolsa de Valores, a CSN tem apenas ações ordinárias, tendo aí 122.533 investidores pessoas físicas, 1.495 pessoas jurídicas, 1.489 investidores institucionais. E pós a IPO, seu quadro societário ficou da seguinte forma: a POSCO com 1,86% do capital, a China Steel Corporation com 0,41%, a CSN com 79,75%, a Japão Brasil Minério de Ferro Participações com 9,26% e outros acionistas, quem sabe você, junto desse grupo com 8,72%. Esse IPO rolou em fevereiro de 2021 e a CSN Mineração chegou a disparar mais de 16%. Porém, de lá para cá, o que aconteceu com as suas ações foi basicamente isso aqui. Uma queda bastante relevante de 55% desde o seu IPO. Mas o fato aqui é o seguinte, tá? Recentemente a empresa divulgou os seus resultados do terceiro trimestre do ano de 2022, com um lucro líquido bem menor do que no mesmo período do ano passado. E posteriormente a empresa anunciou a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Isso acabou chamando a atenção de vários acionistas. Mas antes de eu falar sobre os dividendos dessa empresa, acho muito importante você entender melhor os resultados da CSN Mineração e quais são os seus principais drivers, beleza? Se até aqui você está gostando e você não é clubista, te convido a clicar no botão de inscrição e virar um clubista, né? Clicar no botão de inscrição e do sininho. Tamo junto? Quando você vai fazendo isso, deixa eu falar sobre os resultados da empresa nesse terceiro trimestre do ano de 2022. E eu quero começar aqui destacando, antes de mais nada, a alta no volume de produção e também nos estoques da empresa, explicada aí, segundo ela, por conta dos menores volumes de chuva no período. Além disso, a empresa aumentou o volume de vendas em relação ao segundo trimestre desse ano e também em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Porém, a sua receita líquida não aumentou e sim ela caiu, tanto na comparação com o último trimestre, quanto na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Essa é uma consequência direta de um preço menor no minério de ferro nesse período. Como você pode ver, o minério de ferro está numa cotação bem abaixo da cotação praticada ali ao longo do ano de 2021. E aqui é até interessante cruzar a cotação da empresa, que fez as suas máximas ali em maio e ficou num patamar bem alto, ali perto dos R$9 nos meses de junho e julho, para depois começar a cair bastante, com o próprio preço do minério de ferro, que fez a sua máxima ali ao longo do mês de julho e depois simplesmente despencou, caindo aí de R$225 para basicamente R$91 no final de 2021, depois subiu um pouco e agora está ali numa das mínimas do último ano.
o que acaba sendo uma situação desafiadora para todas as empresas que dependem da cotação do minério de ferro. Agora, nessa situação, nesse desafio, como é que a CSN Mineração está preparada? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui são as margens da empresa que, diferentemente da receita, elas aumentaram, seja na comparação com o último trimestre, seja na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Isso é reflexo direto na redução de custos da empresa. Outra coisa que a gente pode olhar para entender se uma empresa está preparada para períodos mais desafiadores é a sua dívida líquida, né? Que é a dívida que a empresa tem menos o seu caixa. E no caso de CSN Mineração, a gente tem uma empresa com 9,72 bilhões de reais em caixa e um cronograma de amortização das suas dívidas que não faz nem cosquinha. É só comparar aí a barra cinza com as barras laranja. Além disso, a empresa tem uma alavancagem negativa de 0,23 vezes, o que significa que a dívida líquida dela é negativa. Dívida líquida negativa, para quem não sabe, é quando a empresa tem mais dinheiro em caixa do que as suas dívidas. Então, por exemplo, se eu, Ramiro, tenho R$1 milhão em caixa, em Tesouro Selic, né, em disponibilidade, e tenho R$100 mil em dívida, eu poderia pegar esse meu caixa, parte dele, quitar as dívidas e ainda me sobraria R$900 mil. Eu teria uma dívida líquida de R$900 mil negativa, ou seja, caixa positivo. Enfim, em outras palavras, é bom ter dívida líquida negativa. E ainda, para citar mais um ponto dos seus resultados, a empresa CSN Mineração comprou uma hidrelétrica, dando mais um passo aí na sua estratégia de buscar ser autossuficiente e garantir uma boa competitividade de custos. Para você entender como comprar uma hidrelétrica ajuda a empresa a ser autossuficiente, pensa o seguinte, né? Um cara tem uma piscina em casa, essa piscina é aquecida, gasta energia pra caramba, ele vai lá e coloca umas placas solares. É as coisas que eu estou pensando em fazer para reduzir, né, o custo da conta de energia pela própria energia gerada. Enfim, como é que ficam os dividendos, Ramiro? Buenas, até a data 10 de novembro, o seu dividend yield está em 13,51%. Aliás, 10 de novembro, o dia do meu aniversário, diga-se de passagem, se você é clubista, deixa teu parabéns aí. Porém, esses 13,51% representam o pagamento de dividendos dos últimos 12 meses, que é 54 centavos por ação, que é a soma aí do juro sobre capital próprio, né, pago em 20 de janeiro de 2022, com os dividendos pagos no dia 19 de maio de 2022. Agora, a partir da data X, desse próximo pagamento de dividendos, que é no próprio dia 10 de novembro, meu aniversário, a empresa vai aumentar aí essa distribuição e, consequentemente, aumentar o seu dividend yield. Ou seja, se ela já tinha aí pago, remunerado seus acionistas com 54 centavos por ação, somados aí os 32 centavos por ação de dividendos e os 12 centavos por ação de juros sobre capital próprio, a empresa vai ter remunerado seus acionistas em quase R$1 por ação, que dividida pela sua cotação de R$4,04 daria um dividend yield ali na faixa dos 24%. Eu te pergunto, você vai receber esses dividendos? Comenta aqui enquanto eu vou falar sobre um erro, tá? Que muitos investidores infelizmente cometem, mas que faz parte da trajetória de um investidor que está começando a investir. Que é o seguinte, ficar ali ligado, ouviu a empresa falando que vai distribuir dividendos, aí sai correndo para comprar dividendos antes do dia 10 de novembro para garantir que vai receber esses dividendos. Bom, se você fez isso, não me leva mal, mas você acabou de fazer uma cagada. Você cometeu um erro, o que está tudo de boas. Eu já cometi vários erros na minha história como investidor, inclusive comprar uma ação só por causa dos dividendos, sem ter uma estratégia clara por trás. Isso aqui é um erro porque a partir da data X, que é a data seguinte, a data com, que é a data em que os acionistas garantem que vão receber esse dividendo, a ação ela nasce descontada. Então a CSN Mineração ela vai acordar no dia 11 de novembro com uma cotação menor por conta do direito a receber dividendos que os acionistas ali no dia 10 de novembro têm. Ou seja, sai de um bolso, como saísse do bolso direito e entrasse no bolso esquerdo. O que não significa que é ruim investir em bolsas pagadoras de dividendos, tá? Não confunde aí os conceitos. Isso significa, sim, se você cometeu esse erro, é que talvez você esteja precisando de uma estratégia clara para investir em ações.
Então você precisa entender esse ponto que eu vou explicar agora antes de decidir investir ou não, seja na CSN Mineração, eu ainda vou falar se ela está barata ou não para mim, seja em qualquer outra empresa. Porque o negócio é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você quer conquistar a liberdade financeira, quer construir um patrimônio para o longo prazo, para dar tranquilidade para ti e para tua família. E entendeu que isso passa por investir pelo menos uma parte da sua carteira em ações. E eu já vou te mostrar que investir pode ser muito mais simples do que a maioria dos educadores financeiros pintam. Eu queria dizer que eu sei o que a maioria dos investidores passa, porque eu já passei por muitas coisas na minha trajetória aí como investidor dos últimos 17 anos, eu visto desde adolescente, pré-adolescência. Eu sei como é que é ficar perdidão, né? Entender bem o que é a bolsa, o que é uma ação, ir lá, abrir uma conta na corretora e aí na hora que eu tô com dinheiro na conta, eu começo a ficar pensando, cara, o que eu faço, né? Quais ações eu compro? Eu sei que quer depender das oportunidades que um assessor de investimentos, um cara que acaba sendo comissionado por quanto mais custo você paga, acaba te indicando, ou pior, né, ir atrás de diquinhas em fóruns da internet. Já fiz todos esses tipos de cagada. Existe uma forma melhor de investir, que eu vou tentar te explicar agora de forma didática, antes de comentar se, com base na minha estratégia, CSN Mineração tá barata ou não. Uma forma que, só dando um spoiler, gerou esse tipo de resultado aqui, né, na simulação que a gente fez no longo prazo aqui no Clube do Valor. O que você está vendo aí na tela é o resultado da estratégia das ações mais baratas da Bolsa. E para te explicar essa estratégia, eu quero te mostrar esse gráfico, que é o gráfico de regressão à média. Tá? Regressão à média é uma força que existe em várias áreas da vida, como na física, nos negócios e nos investimentos, que diz que uma série de variáveis tende a regredir a sua média. E a estratégia de investimentos que eu sigo, como eu faço para a estimação estar barata ou não, é tentar, olhando apenas para números, identificar momentos em que uma empresa está nesse ponto ou perto desse ponto no gráfico, né? Quando os seus resultados eles estão caindo, quando o pessimismo em relação ao futuro dessa empresa está aumentando e quando possivelmente a maioria dos investidores extrapolou resultados e perspectivas, percepções recentes para um futuro distante. E a minha ideia é comprar várias ações que na média estejam muito baratas. Como a gente faz isso aqui? Comprando as empresas que têm um alto earning yield. O que é alto earning yield? É a divisão do lucro operacional, o lucro das operações da empresa, aquele lucro que eu te mostrei agora há pouco que a CSN melhorou, aumentou as margens, dividindo esse lucro pelo Total Enterprise Value, que num bom português é o valor da empresa, o valor de mercado da empresa, né, quantidade de ações multiplicado pela cotação de ações, mais a dívida líquida. Ou seja, é uma fórmula que beneficia empresas com alto resultado operacional nos últimos 12 meses, beneficia empresas que estejam bem protegidas, né, que estejam com bastante caixa ou com pouca dívida, e me faz comprar 20 diferentes ações que estejam bem baratas. Aí você pode pensar, poxa, Ramiro, mas você olha para o passado, né? O resultado futuro vai ser diferente. Você mesmo mostrou aqui o gráfico do minério de ferro e ele está num patamar menor do que ano passado, então o resultado vai piorar. Sim, ele vai piorar. Mas volta a esse gráfico aqui. Eu parto do pressuposto que seres humanos extrapolam essa informação, que seres humanos batem demais em empresas que não estão em momentos favoráveis e isso é o que as torna baratas. Não à toa, tá? CSN Mineração, desde o dia 28 de outubro, já está subindo aí 23%, 24%. É uma das ações da minha carteira que mais subiu nesse período. E nisso você pode perguntar, poxa, então Ramiro, para ti CSN Mineração tá barata? Para te responder e concatenar o que eu acabei de explicar da estratégia com um exemplo prático, eu quero te mostrar esse ranking aqui. Essa aqui é a lista das 20 ações mais baratas da Bolsa. E a minha ideia é ter 20 ações que estejam muito baratas na minha carteira de ações brasileiras. Antes você me pergunte, Ramiro, onde é que eu consigo esse ranking? É importante ser bem claro aqui, bem transparente, em dizer que a gente investe com essa estratégia na carteira de ações dos nossos clientes de Wealth Management e Advisors, são os nossos serviços aqui no Clube do Valor. A gente disponibiliza também esse ranking para alunos do Descomplicando o Mercado de Ações, o curso que não está com vagas abertas, a gente não vai abrir mais esse ano, nem Black Friday, nem nada. E também num curso chamado Vencendo o Mercado de Ações, esse sim vai estar aí presente na Black do Clube, tá? Então se você não é aluno do Clube do Valor, não é cliente, porque você não tem um patrimônio muito grande, porque para ti o Descomplicando o Mercado de Ações era um curso que ficava muito longe da sua realidade financeira e gosta do meu trabalho, gosta da nossa forma de enxergar o mercado, eu te convido para Black do Clube,
vai fazer a maior oferta aí da nossa vida para uma série de cursos sobre renda fixa, investimento em ações, fundos imobiliários, enfim. Você pode saber muito mais apertando aqui e no link que também está na descrição, tá? Aperta lá e te cadastra na Black do clube. Enquanto isso, deixa eu te mostrar aqui que no meu método, apesar do resultado vir caindo, CC Mineração está com um earning yield de 25,16% e a 14ª ação mais barata da bolsa nesse momento. Isso é uma garantia que vai subir, Ramiro? Não é. Tá? Por isso a gente compra outras 19 ações, por isso a maioria dos nossos clientes tem também ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa, etc. E, sendo totalmente transparente, porque eu odeio, né, aquele cara que se posiciona como guru, como o senhor da verdade, a gente está perdendo dinheiro com CSN Mineração. Isso mesmo, tá? O nosso preço médio de CSN Mineração, que a gente vem comprando desde outubro de 21, quando a cotação começou a despencar antes do resultado, é de R$ 5,41. A gente já recebeu 55 centavos de dividendo por ação e com a cotação ali na faixa dos R$ 4,00, a gente tem um retorno com reinvestimento de proventos de menos 15%. E nesse mesmo período, o Ibovespa está subindo mais ou menos 2%, ou seja, foi uma ação que foi pior do que a média do mercado. E por fim, a pergunta mais importante desse vídeo: vale a pena investir em CSN Mineração? Eu vou ser super franco aqui e dizer que não necessariamente. Tá? Só vale a pena investir em CSN Mineração se você seguir uma estratégia como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, ou ainda como a estratégia da Magic Fórmula do Joe Greenblatt, que a gente também ensina no curso Vencendo o Mercado de Ações. E ainda assim, se você tiver diversificado em 20 ações e estiver colocando dinheiro de longo prazo. Caso contrário, caso siga outra estratégia que se a mineração não esteja dentro, aí não vale a pena. Caso você esteja investindo esperando ganhar dinheiro no curto prazo, também não vale a pena. Então, qual é o teu próximo passo? É o seguinte: cadastrar aqui na nossa Black Friday. Se quiser entender melhor a estratégia das ações mais baratas da bolsa, esse aqui é o vídeo, tá? Eu comento algumas ações que a gente está comprando nesse mês de novembro. Grande abraço e até mais.